Vamos subir o advogado Roberto Bertoldo. Bom dia, Bertoldo. Tudo bem contigo? Bom dia, Rovai. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Adri. Bom dia, Henrique. Bom dia, bem-vindo. Vou fazer uma apresentação aqui. Já fez aqui uma rápida apresentação, mas o Bertoldo aí é um advogado que tem uma história bastante rica, né? A história, não estou dizendo que ele é rico, a história é bastante rica, na defesa de dezenas de deputados durante sua carreira. O Bertoldo me contava ontem que, num dado momento da sua história como advogado, chegou a ter praticamente quase uma centena de clientes na Câmara Federal. Com toda essa história, com todo esse percurso, ele acabou, mesmo assim, sendo perseguido pelo juiz Sérgio Moro e foi preso por quase 2 anos, 1 ano e 9 meses, ele me corrige depois se eu estiver errado, e isso em função, entre outras coisas, de uma denúncia do Tony Garcia, que já esteve aqui e disse: olha, eu menti, eu inventei aquilo porque eu fui ameaçado pelo Sérgio Moro, numa ameaça à minha família, a me prender e destruir a minha família, destruir toda a minha história. Eu não tive alternativa e fiz isso. O Bertoldo, então, foi preso, foi ameaçado, né, foi chantageado, e a gente está trazendo ele aqui hoje, entre outras coisas, para falar de toda essa história dele. Ele vai ficar à vontade, o papo aqui é sempre muito tranquilo, Bertoldo, mas eu tenho um especial interesse na questão das chantagens sofridas por ele pela ABIN. Né? O Bertoldo foi uma das pessoas que foi presa e sofreu, porque eu estou falando, quem também disse que sofreu chantagem, o Tony Garcia veio aqui, falou, eu fui, deu um nome, inclusive, de um agente, eu não me recordo agora o nome, e que teria envolvimento, então, com a chamada República de Curitiba, agentes da ABIN que atuavam para construir acordos de delação que levariam à cadeia pessoas do interesse da República de Curitiba. E o Bertoldo me confidenciou, eu quero que ele fale disso aqui, que eles queriam levar o Zé Dirceu. No caso dele, o objetivo era o Zé Dirceu, né? Também para chegar ao Lula. Bertoldo, a palavra é sua. Muito bem. Em primeiro lugar, o que você colocou muito bem, Rovai, é a participação do Tony, que foi colocado para me incriminar. E não é uma confidência, em verdade, eu tenho falado isso, eu já falei, sempre falei que o Moro, desde aquela época, queria o Zé Dirceu. Era uma perseguição implacável ao Zé Dirceu. O Zé Dirceu era chefe da Casa Civil, e eu acho que ele tinha interesses aí que não eram só o de aparecer. Por muito tempo eu achei que o Sérgio Moro tinha interesse no estrelato. Eu acho que esse interesse existe, sim, mas eu cheguei à conclusão de que tem algo muito mais grave por trás do que simplesmente a vaidade desse indivíduo, que é um indivíduo, assim, repugnante. Então, em verdade, você colocou que o Tony Garcia teria inventado. Ele não inventou. Na verdade, ele foi forçado a repetir uma versão criada, elaborada, inventada pelo Sérgio Moro e pelos membros da Lava Jato. Que já naquela época foi, se você pegar a denúncia que foi formulada, as denúncias que foram formuladas contra mim, todas elas foram assinadas pelo Carlos Fernando, pelo Deltan Dallagnol, pelo Martello e por aquela turma toda lá de procuradores, né? E é bem interessante. E durante o período em que eu estive preso,
Eu sofri, como tanta gente sofreu, torturas assim, que só reproduzindo. Eu contava que eu pretendo até escrever um livro a respeito especificamente do cárcere, porque é muito semelhante com o que o DOPS fazia. A gente não ia para o pau de arara, não ia para o chicote, não tomava choque, mas era um modelo de tortura muito mais elaborado, mais psicológico. Tinha efetivamente torturas físicas, por exemplo, jogar uma pessoa numa cela com 20 pessoas, sei lá, de 6, 8 metros quadrados, com 20 pessoas dentro, 20, 30 pessoas dentro, em que você, para sentar, tinha que revezar. Então, você tinha que ficar um pouco em pé para que outros pudessem sentar, e para você sentar, outros tinham que ficar de pé. Então, é um modelo de tortura, um modelo de ação que essa gente coloca, que é um negócio, tem a centrífuga também, que é algo que eu passei, que o Marcelo Odebrecht passou, que o Eduardo Cunha, que todos passaram, né? Então, é um modelo sofisticado, vamos dizer assim, embora criminoso igualmente, as torturas que o pessoal passou na época da ditadura militar, o que é muito triste, né? Eu tenho alguns amigos que passaram por isso, e às vezes recebo aqui, e o dano que isso é causado, o dano psicológico é eterno, o dano à família, o dano ao futuro da família da pessoa que passou por isso é algo muito grave. E essa gente de Curitiba, da República de Curitiba, tinha verdadeiro prazer em fazer isso. Eu tenho informações, por exemplo, que o Sérgio Moro foi a pessoa que escolheu o avião que iria transportar o presidente Lula quando ele saiu do sindicato em São Bernardo. Ele escolheu. Ele entrou em contato com a Polícia Federal e determinou que o avião que seria utilizado para transportar o presidente Lula fosse um avião precário. Quer dizer, ele desfruta, ele tem um sadismo, uma personalidade sádica a tal ponto que ele escolhia isso. Eu fiquei 1 ano e 9 meses preso, e 3 meses eu fiquei preso de modo domiciliar. Então, eu ficava na minha casa. Naquela época não havia tornozeleira eletrônica. Então, ele mandava a cada 3 dias, 4 dias, um oficial de justiça me visitar. A gente é gente, né? Diferente deles, a gente acaba ficando amigo. O oficial de justiça fica teu amigo, ele toma um cafezinho, ele come um pedaço de pão, um pão de queijo na tua casa, e daqui a pouco ele pensa, pô, esse cara não é isso que eu estou vendo aqui. E aí esse oficial de justiça me dizia já na 4ª vez que toda vez que ele saía da minha casa, ele telefonava para o oficial de justiça para saber. Isso parece pouco relevante, para saber como é que eu estava, se eu estava gordo, se eu estava magro, se eu estava depressivo ou não. Quer dizer, o acompanhamento da tortura era feita por ele próprio. Então, isso mostra a personalidade, é relevante ao ponto em que mostra a personalidade, que mostra o sadismo, que mostra a intenção da tortura, né, que é algo assim que é muito grave. E ele reproduziu isso para buscar o Zé Dirceu, e hoje eu estou convencido de que havia por trás disso o interesse de atingir a Petrobras. Devo trazer aqui uma informação que eu acho que é muito relevante, porque antes da entrevista, Rovai, que vocês solicitaram, aí ontem eu me dediquei a telefonar para alguns clientes meus, algumas pessoas que passaram por Lava Jato, algumas pessoas que passaram por não falar bobagem. Eu quero falar efetivo, eu quero contribuir, eu quero que a gente encontre o porquê a Lava Jato fez o que fez, né? Por que a Lava Jato? Porque a gente está vivendo nesse momento, né? E por que a Lava Jato trouxe a gente todos os ônus dela que hoje a gente vê, que aí a gente está vendo Bolsonaro, essa tentativa de ocupação teocrática, vamos dizer assim, do ambiente político brasileiro, que é algo muito grave, né? E ontem eu falei com 2 doleiros que foram clientes meus, né? E que foram abordados para fazer delação e não fizeram, mas um deles fez, e no momento que ele fez, eu larguei a defesa dele, porque eu não faço delação. Não faria. A única delação que eu faria era de algum bolsonarista que estivesse. Então, até deixo aí o recado. Se algum bolsonarista deseja fazer uma
uma delação, eu atuo pro bono. Traduzindo, vocês sabem, vocês jornalistas sabem, talvez o bolsonarista que não é tão informado, eu atuo graciosamente. Se algum bolsonarista quiser fazer uma delação revelando a situação do golpe, né, outras coisas não, mas o que diz respeito ao golpe, eu trabalho, meu escritório fica à disposição de trabalhar gratuitamente por ele. É a única delação que eu aceito fazer. Mas, de todo modo, eu falando com esses doleiros, os dois me trouxeram uma informação que os dois, quando foram abordados para fazer a delação, isso no ano de 2007, 2006, 2007, 2008. 2006 eu estava preso, eu passei o ano inteiro preso em 2006. Aí em 2007 eu saí e ainda assim eu conversava com alguns ex-clientes e com alguns clientes. E eles me falaram o seguinte, que já naquela oportunidade eles eram abordados por agentes da BIM ou da Polícia Federal para falarem de movimentação que envolvesse a Petrobras. Vejam o quanto é importante isso, porque a gente está falando de 2007 e 2008, e a Lava Jato começou em 2014 ou 2013. 2013, então, 5 anos, né? Um pouco antes da eleição. Tem até aquela capa da Veja, né? Que eles sabiam de tudo, de Dilma e Petrobras, escândalo. Eles já estavam começando a chamar de petrolão ali. E nessa informação então, que você está trazendo é muito importante, quer dizer... Não, eu vou trazer um nome aqui que eu... Pode falar, desculpa, Rovai. Desde o mensalão, ou antes, eles já estavam com a Petrobras e estão retomando a história da Petrobras. Mas diga, eu não queria ter te cortado. Tá, não foi relevante essa parte. Então, eles recebiam uma figura, eu acho que vale a pena investigar, eu acho que o jornalismo pode fazer isso. Eu não estou acusando a pessoa do Eurico Montenegro, que é esse perito criminal que prestava serviço para a Lava Jato, ok? Portanto, Eurico Montenegro era uma pessoa que assediava os doleiros, né, oferecendo a eles delação em nome da Lava Jato. Então, eu não sei se ele era da PIM, se ele era da Polícia Federal, eles também não souberam me dizer, só me souberam dizer o nome do Eurico Montenegro. Então, provavelmente ele estava cumprindo ordens de Sérgio Moro, de Deltan, de outras pessoas. Mas o foco dele era encontrar algo relacionado à Petrobras. Então, por que isso é relevante, isso que eu estou trazendo aqui? Eu acho que seria bacana a gente tentar entrevistar, vocês, né, e outros meios tentarem entrevistar esse indivíduo do porquê ele buscava, já em 2007, 2008, coisas relacionadas à Petrobras, para o Sérgio Moro. Então ele buscava essas informações, insistia e oferecia a esses doleiros delação premiada, caso eles entregassem coisas relacionadas à Petrobras. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar à interpretação de que o grande beneficiário, a indústria do petróleo internacional foi a grande beneficiada com a Lava Jato. A Petrobras sofreu muito, perdeu muito espaço. O nosso projeto do pré-sal foi muito atingido. A Petrobras passou a dar lucro fundamentalmente para investidor estrangeiro. E a indústria da engenharia nacional foi desmontada. A gente perdeu, a indústria da engenharia nacional foi toda desmontada. Não é por acaso que já em 2008, durante mensalão, o seu Sérgio Moro, através de seus peritos, os seus procuradores, estivesse atrás disso. Muito provavelmente ele já sabia e muito provavelmente ele cumpriu uma missão. Agora, de quem eu não sei, mas que ele gosta muito, está nos Estados Unidos, no departamento na CIA, no departamento do FBI e outros departamentos de investigação que colaboraram com ele. Né? Isso é interessante a gente levantar. Então, Rovai e os demais, eu acho que se a gente pesquisar o Eurico, a gente vai descobrir alguma coisa. Aí eu tentei ontem pesquisar, fui no Google e tentei
pesquisar histórias do Eurico. Aí eu só percebi que ele deu várias palestras com a Érica Marena, aquela delegada da Polícia Federal, e com a Gabriela Hart. Então, era um grupo. Quer dizer, então, essa gente não se desgruda, é interessante, né? Existe um movimento assim, muito claro em relação a isso. Então, eu queria trazer esse ponto. Por trás do Sérgio Moro existe algo muito grave. Os interesses não são o combate à corrupção. São ganhar dinheiro, são interesses particulares que ele conquistou, ele, a Rosângela Moro e tal, que são alpinistas sociais, mas tem um interesse muito mais importante que fere a soberania nacional, que fere os interesses da indústria brasileira de engenharia, que fere o interesse da indústria do petróleo brasileira, especificamente a Petrobras. Eu acho que esse ponto é muito relevante, Roberto. E agora a Lava Jato tem sido colocada aí à prova, tem decisão do Toffoli para fazer uma revisão dos métodos usados, os métodos, os abusos têm sido noticiados. O senhor acha que vai ser possível uma revisão mesmo, ou a Lava Jato ainda tem força no Paraná, principalmente? O Sérgio Moro manda no Judiciário do Paraná e ele tem um poder muito grande no Judiciário Federal, tem um poder ainda muito grande no TRF4. Não sei por quê, porque normalmente os líderes que têm ascendência sobre outras pessoas de posição, ele tem algo a mostrar, algo a falar, mas ele não tem. Então, como isso vai dificultar, tanto que a gente tem tido muita dificuldade, a gente não, né? A verdade tem tido muita dificuldade de ouvir, por exemplo, Tacla Duran, tem tido muita dificuldade de buscar informações a respeito daquela fundação que o Dallagnol queria criar, né? E a gente vê agora no TRE, eu conversei com dois políticos, conversei com a presidente do PT, inclusive, eu acho que foi na sexta-feira, com a Gleice Hoffmann, preocupado com o andamento do julgamento do TRE do Paraná. O modelo que foi feito no julgamento, que a cúpula do TRE do Paraná estabeleceu para o julgamento, é para oferecer condições que isso aí se alongue por muito tempo. Não haveria por que marcar para 1º de abril, sendo que havia 8 sessões anteriores. Por que deram esses 30 dias para o Sérgio Moro? Para tentar escapar da presidência do TSE nas mãos do Alexandre de Moraes. Porque o Sérgio Moro supõe que, com a presidência da ministra Carmen Lúcia, ele terá mais chances de escapar da cassação. Então, o poder que ele tem no Paraná e no TRF4, e aparentemente no TRE do Paraná, né, eu soube também, através de algumas pessoas, que o presidente reuniu os demais membros e combinaram de pelo menos uma pessoa pedir vistas. Meu Deus do céu, como é que alguém combina antes de um julgamento para que alguém peça vistas? Quer dizer, não existe isso no mundo, não existe isso no judiciário, não poderia existir. Quer dizer, é normal o pedido de vistas, às vezes que alguém tem alguma dúvida com relação ao voto do relator. Mas agora, combinar antecipadamente o pedido de vistas é algo suspeito, no mínimo. Então, eu acho que eu respondo a tua pergunta com essas informações, Dri. Bertoldo, tem essa coisa da ABIN, como é que você era procurado na prisão? Conta essa história e como era um agente que ia na cela, era assim com todo mundo, contigo foi diferente? Não era na cela, a gente era chamado... é interessante, quando alguém está preso, você não tem acesso à cela, você tem acesso a um parlatório, né? Eu recebia visita de manhã, de tarde e de noite de advogados, né? Advogados meus, e você se comunicava por telefone, e separado por um vidro. Eu proibia,
de fato, proibia a minha família de realizar visitas, né? Eles queriam visitar, mas para não passar pelo constrangimento de visitas íntimas, eu efetivamente proibi. A minha então mulher, minha ex-mulher, que era advogada, me visitava, e ela falou, eu quero te visitar. Ela falou, se você me visitar, eu não desço, eu não saio da cela, porque eu não vou submeter você a uma visita íntima, né? Passar por uma situação dessas. Então, e como ela sabe que eu sou uma pessoa de palavra e cumpro as minhas palavras, ela sabia que caso ela fosse à visita, eu não sairia da cela. Então, graças a Deus, eu evitei que ela passasse por uma situação que, infelizmente, milhares de mulheres brasileiras passam semanalmente no Brasil. É muito triste, muito degradante essa visita íntima, que poderia ser substituída, por exemplo, se você colocasse scanners e outros modelos, né? Mas para uma mulher ficar nua, ter que fazer agachamento, sofrer algum tipo de toque de uma agente penitenciária, sinceramente, ninguém merece uma situação dessa, passar por isso. Eu estou vendo a expressão da Adri, que a mulher, né? Nossa, isso não é... Perdão, me arrepio até de falar isso, mas é uma coisa que nenhuma mulher brasileira, humilde, média, rica, seja quem for, não pode passar por isso, minha gente. Isso não é humano, isso não é... De todo modo, eu não deixava, eu me perdi aqui com essa parte aqui me desculpem. Qual era a pergunta mesmo? Peço desculpa. Era sobre como a gente da BIM te abordou. Então eu recebia familiares não. A minha ex-mulher, que era advogada, eu recebia no parlatório e fiquei sem contato com a família por muito tempo. Os agentes da BIM, eles me levavam para um ambiente diferente, que era um ambiente reservado, onde eu não tinha telefone, porque eu acho que eles gravam as conversas. Então, eles me levavam para um outro ambiente, era uma sala. Eu fiquei em 6 presídios diferentes, né? Então, cada um era um local diferente, mas sempre numa sala. E essa pessoa me abordava, normalmente, posterior a um julgamento, posterior a um passeio que eles faziam com a gente no camburão. Eles jogam você no camburão, saem passear, troco de nada. Então, eles vêm logo depois com uma abordagem no seguinte sentido: olha, se você revelar isso, você não tem por que estar sofrendo do jeito que você está sofrendo. Se você revelar, você vai para casa na segunda-feira. Normalmente era uma sexta-feira, uma quinta-feira. Então eles vinham com acenavam com a liberdade, com uma vida nova, né? E te ofereciam isso. Não se identificavam, mas é interessante que provavelmente, uma vez teve um momento que eu fiquei no COP, que é o Centro de Operações. E quando eles achavam que eu ia delatar, eles me deixavam no COP. Eu fiquei 3 meses nesse local, que é um local menos hostil, mas é menos hostil que uma penitenciária. No COP, uma vez eu perguntei para o delegado-chefe, falei, quem é esse indivíduo que vem aqui, não se apresenta, cita um nome, não se identifica e procura? Ele fala, não, isso é o juiz que mandou. Quer dizer, o juiz entrava em contato direto com a autoridade policial pedindo que permitisse a entrada de um agente. E vinha com essa proposta. Sempre para de sofrer, uma conversa mole. É impressionante. Se a gente depender de informação no Brasil, a gente está perdido, porque esses caras são muito mal preparados. Muito bem, Henrique. Bertoldo, tenho sim. Eu queria recuperar uma coisa que você disse agora há pouco a respeito dos supostos, né, ou presumíveis interesses que o Sérgio Moro poderia ter, além do estrelato, que a gente sabe que ele é uma pessoa vaidosa e tal. Eu fiz uma matéria há poucos meses com uma fonte de dentro da 13ª Vara Federal de Curitiba, que me mostrava com dados muito, muito factíveis, muito reais, que boa parte do dinheiro, né, e a gente sabe disso,
recuperado em acordos de leniência, etc. e tal. Uma boa parte desse dinheiro, especificamente no caso de um acordo de leniência com a Petrobras, que era em torno de 2 bilhões e 100 milhões de reais, esses montantes foram repatriados ao Brasil, foram colocados em contas da Caixa Econômica Federal e simplesmente hoje, a gente está em março de 2024, eles seguem aparentemente para a justiça desaparecidos e ninguém sabe 2 bilhões e 100 milhões de reais, apenas em um dos acordos. Aí não leva em consideração Odebrecht, Braskem, enfim, outras empresas, apenas a Petrobras. Eu fui atrás, não consegui entrevista, ela se calou, a antiga diretora de secretaria da 13ª Vara, a Flávia Maceno, que foi a mulher de confiança do Sérgio Moro durante muito tempo dentro da 13ª Vara. Esse dinheiro, especificamente, essa repatriação, pode eventualmente ser uma resposta para um desses interesses que a gente não sabe exatamente quais são do Sérgio Moro, para além da vaidade dele? Do Sérgio Moro, Henrique, a gente pode esperar tudo, né? Coisas boas é que a gente não espera dele. Eu acho que sinceramente, eu acho que o interesse é pior. Eu acho que ele esbarra na soberania nacional, na capacidade da Petrobras, gente... né? Era a Petrobras. Eu acho, Henrique, sinceramente, que essa questão, embora importante para eles, é secundária no contexto da história como um todo. Eles queriam acabar com a Petrobras. Eles queriam pagar dividendo para acionista internacional. Eles queriam fazer esse acordo lá fora para pagar. Isso ninguém fala. O que a Petrobras pagou Agora, se você pensar, é uma coisa que eu tenho sempre, que eu defendo, que é uma estupidez esse modelo de leniência no Brasil. Porque você pensa o seguinte: todo o valor que a Petrobras pagou de multa, e que as empreiteiras e que todo mundo paga de multa, quem paga, na verdade, não é a Petrobras e não são os acionistas. Quem paga é o consumidor. Porque a Petrobras passa na bomba o preço da gasolina, o pagamento da multa. Eu brinco, eu já escrevi a respeito disso, e é verdade. Toda vez que alguém comemora que a JBS, o pessoal da JBS aí, os irmãos Batista estão pagando multa, e que essa multa é gigantesca, comemoram de forma estúpida. Porque é inegável, quem conhece o mundo aqui fora, eu sou advogado de grandes empresários, de banqueiros, de todo mundo, quem conhece o mundo aqui fora sabe o seguinte: a hora que você multou a JBS, ela vai aumentar o preço da picanha. Então quem está pagando é o churrasco de domingo que paga a multa da leniência, né? Então isso é uma estupidez que eu acho que o Congresso Nacional, as autoridades brasileiras tinham que rever. Porque mesmo que você sequestre exproprie o bem da pessoa física, do acionista, ele vai recolocar esse valor no preço do produto que ele vende. Então, se a gente daqui a pouco for, sei lá, taxar aí o Jorge Paulo Lemann aí de alguma forma, uma multa, vai estar no preço da cerveja. Então, é uma estupidez, é um modelo estúpido, é um modelo burro, vamos dizer assim. Porque a gente sabe, se você aumentar o imposto do empresário, e eu não sou contra empresário, não, eu acho que o empresário tem que ter lucro, tem que dar emprego, tem que gerar emprego, mas pagando os direitos trabalhistas, melhorando a condição de vida das pessoas, eu acho que se você aumenta o imposto do empresário, ele repassando o preço. Agora, se você reduz o preço, se o dólar baixa, ele não baixa o preço. É um modelo, assim, de difícil saída, mas essa é a realidade. Eu queria mudar um pouco a página da conversa aqui. Depois a gente vai voltar para essa questão da Petrobras, sabe, Bertoldo? Mas quando tem um episódio aqui que eu tenho muito interesse, que é a questão do assassinato da Marielle Franco, né?
E não fui eu. Eu sei, tenho certeza disso. E eu sei que esse era uma questão que circulou muito ali em conversas entre deputados, entre senadores, advogados, gente que acompanhou esse governo Bolsonaro. Eu queria saber se você, que advogou para 100 deputados praticamente ali em um dado momento, conhece alguma história dessa? Rovai, você trabalhou para a BIM, por acaso? Andou me investigando, né? Eu vou falar a respeito desse assunto. Eu ainda, como você falou no começo da apresentação, eu advogo para muitos deputados. Especificamente para esse caso aí, eu não vou revelar o nome, mas como eu já citei isso numa entrevista que eu fiz naquele ICL, eu acho, existe quando me perguntaram por que a BIM havia me investigado. A BIM invadiu minha casa com drone, meu escritório, ficou por meses me seguindo, e tanto que eu sou uma das pessoas que está naquela lista, muito embora com 30 mil pessoas, não tem como ser diferente, né? Todo mundo está na lista da BIM aí, mas eu fui um dos primeiros a ser citado nessa lista dos investigados. Eu não tenho dúvida nenhuma, isso eu falo para minha família, que tivesse o Bolsonaro ganhado a eleição, eu estaria preso hoje, sem motivo nenhum, mas seguramente eu estaria preso, porque era uma das pessoas que Bolsonaro e a família me seguiam. Mais uma vez, uma deputada, voltando à tua pergunta, isso é importante, uma vez uma deputada, eu não vou revelar o nome, porque ela me pediu sigilo, ela não era minha cliente, mas ela me pediu sigilo porque ela tem medo. Ela tem medo de morrer, tem medo de ser... Deputada, doutor Bertoldo. Uma parlamentar federal, ok? E eu tenho informações que teria sido uma ex-deputada que teria informações sobre esse caso. Mas, desculpa, o senhor continua e depois a gente vai avançando. Roy, eu prefiro falar da história e eu vou preservar, como se eu fosse jornalista, eu vou preservar a fonte. Mas a história é a seguinte. Ela me procurou algumas vezes dizendo que o mandante do crime da Marielle era o Carlos Bolsonaro. Teria sido o Carlos Bolsonaro. Foram várias vezes, e eu falava, você tem provas? Ela falou, tem. Eu falei, mas quais são as provas? Ela falou, quem sabe dessas provas é o general Santos Cruz. Aí eu falei, mas me traz para eu ver até que ponto essas provas tem consistência, tem musculatura. E ela não me trouxe essa documentação, mas continuava muito incomodada e dizia, foi o Carlos, quem mandou matar a Marielle. Assim como ela dizia também, o Bolsonaro vai dar um golpe, o Bolsonaro quer dar um golpe. Isso, eu acho que foi no ano de 2021, ou 2020, não. Qual foi o primeiro ano do governo? No primeiro ou segundo ano do governo Bolsonaro, não sei exatamente qual a data. Mas foi nesse período, foi primeiro e segundo ano que ela insistia com essa história. E aí eu disse a ela, o Moro ainda era, sempre o Moro, né? Volta para a história, o Moro era ministro da Justiça à época. E eu falei, por que você não vai conversar? Ela vai conversar com o Moro e apresenta para ele. Você é amiga dele? Ela era muito amiga dele. Muito amiga, falava quase diariamente. Eu falei, vai ao Moro e conta essa história. E ela voltou no dia seguinte na minha casa, eu falei, e daí, o que o Moro falou? Ela falou, não vou falar mais nada, Roberto. Porque se eu não tenho apoio do ministro da Justiça para apresentar essas provas, eu não vou ter apoio de ninguém. Daí eu falei, então, se você tem medo, não faça. Né? Muito embora eu penso que você deveria trazer o que você tem de informação a respeito disso. Porque se, de fato, o filho do presidente é o responsável pela morte de uma política de oposição àquele grupo,
não pode ficar, ou que não fosse uma política, ou fosse qualquer pessoa, ou que não fosse um filho de presidente, ela é uma parlamentar federal, eu acho que ela tinha a obrigação de trazer. Mas o medo dela de passar por todas as espécies de violência que ela reportava que os Bolsonaro eram capazes de fazer, não deixaram com que ela falasse essa história. Então, a história é essa. Eu acho que precisa ser investigado. Aquela história do... Me permita fazer um parênteses para tentar... o que o senhor está falando é muito grave. Se eu entendi direito, essa ex-deputada, eu tenho aqui uma desconfiança, eu ouvi essa história. Eu ouvi essa história antes de fazer a pergunta. Por isso que eu fiz a pergunta para o Bertoldo. A gente... Enfim, a gente acaba sabendo de muita coisa e as conversas circulam. Você está dizendo aqui, Bertoldo, é que essa ex-deputada teria recebido informações do general Santos Cruz e levou o caso ao ex-ministro Sérgio Moro. Exatamente. O Moro teria dispensado a ex-deputada, teria dito que não ia tratar do assunto. Exatamente. Pediu que ela se afastasse do assunto. Ele era ministro à época, ministro da Justiça. Foi o que convenceu ela, a partir daí, não falar com mais ninguém, não falou esse assunto com mais. E um detalhe muito interessante. Então, semanas depois, o Santos Cruz pede demissão, ou foi demitido. Ele sai do governo. Isso foi no começo do governo Bolsonaro. Foi às vésperas da demissão do Santos Cruz, que eu não lembro quando foi. Você vai pegar a época em que o Santos Cruz... 2019. A referência é semanas antes da demissão do Santos Cruz. Essa é a referência de data. Eu não sei... Eu peguei Covid e perdi muito da minha memória. Embora ela seja muito, muito boa. Mas memória passada de curto espaço eu perdi. Então, em datas eu não me localizo, mas eu tenho certeza que foi nesse momento. Junho de 2019, o Santos Cruz. Então, foi algumas semanas antes. Adri quase que escapa aqui o nome da deputada. Vocês são bons aqui, quase que eu falo uma bobagem aqui, mas eu vou preservar o nome dela. Você não precisa falar, Bertoldo, mas eu vou dizer de o que eu ouvi. Né? Você não precisa nem dizer sim nem não, mas a história que eu tenho é de que a Joyce Halsemann seria essa deputada, ela que teria dado essas informações. Na época eu trouxe isso aqui, a Adri deve se lembrar, logo no começo do governo Bolsonaro, a história de que um sociólogo muito importante do Rio de Janeiro teria recebido, ainda antes da eleição do Bolsonaro, um general que falou a ele sobre o envolvimento de um familiar, de uma família, ele dizia para mim, muito poderosa, que pode alcançar a presidente da República, com a morte da Marielle. Bom, nós temos uma linha de investigação levando ao brasão, lá do TCM. O Flávio Dino mesmo operou essa investigação. Mas há quem diga que não teria sido o único mandante. Gente que participou de investigação, com quem eu já conversei, gente que acompanhou a investigação. Teria passado pelo escritório do crime, que envolvia o Adriano da Nóbrega, que foi assassinado na Bahia de uma maneira extremamente... Eu odeio teoria da conspiração, mas aqui tudo se encaixa. Não vou ficar aqui, mas aqui tem... O Bertoldo está dizendo claramente, o general é o general Santos Cruz, que teria tido a informação. O Bertoldo está dizendo claramente, a ex-deputada, eu estou afirmando isso, que é ex-deputada, teria levado o caso ao então ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Então, essa informação, inclusive, tem que fazer parte agora de uma apuração do Ministério Público, da Polícia Federal, dos órgãos que estão à frente do caso Marielle. Ela não pode ser desconsiderada. E cá entre nós, a ex-deputada tem que ser ouvida. É uma coisa muito arriscada, eu não tenho dúvida nenhuma. Se estivesse na condição dela, teríamos os mesmos receios, né? Mas é uma questão de Estado a investigação da morte da Marielle, do assassinato de Marielle. E essa pessoa que me trouxe a informação à época, que era o amigo desse importante sociólogo, fui falar com o sociólogo, falou: eu não posso falar mais nada sobre isso, pelo amor de Deus, não me mete nisso, me tira daqui. Eu não sei de nada, eu só recebi o general lá em casa. Ele dizia, curiosamente, ele falava o seguinte: o Braga Neto era o governador do estado naquele momento, que não levou as investigações a cabo. Era o interventor. O Braga Neto era interventor. E aquilo foi conduzido de uma maneira muito delicada. Rovai, tudo isso é teoria da conspiração. Pô, dá tudo encaixa. É preciso. Me permite, Rovai, claro. Tem mais uma informação que eu ouvi aí de uma repórter da Rede Globo, que diz respeito a isso. Ela disse ter, ela numa conversa, parece que ela entrevistou a Raquel Dodge, e a Raquel Dodge, em off, teria falado a ela, teria reproduzido a mesma história. A então a ex-procuradora geral da República. A Raquel Dodge. Mais um nome, então, aqui, que também precisa ser ouvido. Eu acho que para a gente chegar à verdade, muitas vezes você chama várias pessoas para falarem. Agora, a Raquel Dodge chegou a dizer o seguinte para essa repórter da Globo, ela, que é uma repórter séria, do time das pessoas de boa qualidade da Globo, tem gente boa, tem gente ruim, e ela chegou a dizer o seguinte, que o Ministério Público Federal tem convicção, boa parte tem convicção de que o mandante era o Carlos Bolsonaro, era de fato o Carlos Bolsonaro. Então, é mais uma pessoa que repete essa história. Provavelmente, se vocês buscarem falar com a procuradora Raquel Dodge, talvez ela fale. Parece que ela está em campanha aí para o Tribunal Superior e tal, então não sei se ela falaria em virtude disso, mas é mais uma pessoa que eu acho que vale a pena. Eu acho que o Santos Cruz é outra pessoa que deve ser provocado. Por que ele deixou o governo Bolsonaro de forma assim, tão repentina e sem explicação, né? Eu já aqui coloco, então, o espaço, né, da TV Fórum à disposição do Carlos Bolsonaro para se defender. Tem aqui uma grave acusação, ele tem todo o direito vamos convidá-lo, viu, Dri? Para vir aqui. Não sei se ele vai aceitar. Mas ele tem o direito à palavra, vamos ouvi-lo. De repente, a gente traz o doutor Bertoldo no dia para estar aqui com ele. O doutor Bertoldo tem informações e vai dizer, olha, não vai dizer o nome da pessoa, mas quem sabe. A questão é a seguinte, nós estamos tratando de um caso que até hoje não foi apurado consistentemente. E tem muita coisa circulando isso aí. E agora, o doutor Bertoldo trouxe 2 nomes aqui. Raquel Dodge, Santos Cruz. E um terceiro nome oculto, que eu aqui já falei de quem imagino que seja, mas isso não é uma questão para o doutor Bertoldo, porque eu sei como funciona isso, tanto advogado como jornalista e padre tem direito a omitir a fonte quando necessário for. Né? Então, se eu for chamado, perdão, Renato, se eu for chamado, como essa ex-deputada não era, minha cliente, se eu for chamado à justiça, eu vou falar. E aí eu tenho a obrigação de falar a verdade, eu vou falar. Perfeito. Eu não tenho medo, não, de Carlos Bolsonaro, dessa gente aí.
Eles são violentos, é uma gente muito ruim, mas quem já passou pelo que eu passei não tem problema nenhum não, de enfrentamento. Eu iria tranquilamente, se você me chamasse, eu debateria a questão com o Carlos Bolsonaro com muita verdade, com muita sinceridade. Esqueci de um nome, né? O senhor também falou do Sérgio Moro. Eu até queria saber se ele disse detalhes, porque na época o senhor conversava com essa deputada, ex-deputada. O senhor converso ainda. Eu converso ainda. Não, mas quando ela foi ao Moro, o senhor falou, e aí, o que aconteceu? Qual os detalhes que ela lhe contou? Ela disse que o Moro tinha interesse de proteger o Bolsonaro porque ele tinha a expectativa de ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, é muito estranho, né? Porque o Sérgio Moro ele fez essa aliança com o Bolsonaro, né? Os bolsonaros, com esse objetivo, né? Que era ser ministro. Aí ele teve saiu do ministério dizendo que o Bolsonaro estava aparelhando a Polícia Federal e tal. E aí todo mundo achou que ia ter um rompimento ali, né? Do Sérgio Moro com o Bolsonaro. Só que depois eles voltaram a ser super aliados, a ponto de, no último debate da Rede Globo, o Bolsonaro levar o Sérgio Moro a tiracolo para provocar o presidente Lula, né? Porque era o algoz do Lula, o Sérgio Moro. Por que você acha que se deu essa reaproximação, esse rompimento e depois essa reaproximação tão forte? Bom, antes de responder a tua pergunta, Adri, eu queria deixar claro o seguinte: eu não estou acusando o Carlos Bolsonaro de ter sido o mandante do crime. Deixar muito claro, isso não é uma acusação minha. Eu estou reproduzindo o que eu ouvi de uma deputada muito próxima à família Bolsonaro, então que fique claro isso. Então, até eu tenho a imaginação do que pode ter sido, mas a minha imaginação não vale, então, exclusivamente em fatos. Quanto à tua pergunta, a reaproximação do Moro ao Bolsonaro, foi o desespero do Moro em ver que o presidente Lula estava na frente nas pesquisas. O Moro é atendido por um instituto de pesquisa, que é o mesmo instituto de pesquisa que é um instituto de pesquisa que atende o Bolsonaro e que tinha os dados de que o presidente Lula ganharia a eleição. Eu nunca tive dúvida que o presidente Lula ganharia a eleição, embora a gente tenha passado tanto medo, né, tanto susto aí com o resultado eleitoral. Mas o Moro, vendo que o presidente Lula havia virado já para o segundo turno com números favoráveis a ele e que isso ia se confirmar, tenho a impressão que o Moro estimou que com o presidente com o presidente no poder, ele perderia a rede de proteção que ele tinha. E aí viria à tona, como está vindo aos poucos, e virá à tona a quantidade de arbitrariedades e irregularidades praticadas por ele durante a Lava Jato e depois da Lava Jato também. Eu acho que essa foi a questão. O Moro não é um cara que pensa em combate à corrupção, pensa em combate a qualquer tipo de ideologia. Ele não tem ideologia. O Moro pensa nele. O Moro é um egoísta, é um psicopata, né? Eu acho que ele não pensa em nada, Adri. Eu acho que ele pensa nele. O que tiver bom para ele e para a Conja, tá bom. Isso basta. Mesmo que seja em detrimento do sofrimento de tantas outras pessoas, né? Então foi isso que levou ele a se reaproximar. E também acho o seguinte, talvez ele até tenha negociado, olha, dessa vez você me coloca no STF. Não vai fazer que nem a vez passada. Né? Porque se o Bolsonaro tivesse ganhado as eleições, né, gente, teriam sido 2 vagas aí que já foram preenchidas pelo Zanin
e o Flávio Dino, agora recente. Né? Henrique? Bertoldo, se esse caso do Moro com a Justiça Eleitoral efetivamente levar ao desfecho que a maior parte dos especialistas em direito eleitoral acredita, que é a cassação do mandato de senador dele, você acredita que isso é o suficiente para se abrir as portas aí para que alguma justiça seja feita em relação ao que o Sérgio Moro já cometeu nesses anos todos? Ou você acredita que ele permanece sendo um sujeito que tem algumas cartas na manga e alguém que consegue manobrar muito dentro do judiciário em altas esferas e altas instâncias? A cassação pode ser aí o princípio do fim do Sérgio Moro ou não? Usando um termo que ficou estigmatizado aí pela direita, né? Eu acho que é a abertura da porteira. Aí vem a boiada, né? Porque a partir do momento que ele perde o foro privilegiado, eu tenho batalhado muito e tenho começado e desenvolvido aí a possibilidade da criação de uma associação de lesados aí pelo Sérgio Moro, porque muita gente tem medo de entrar com ação contra ele, porque ele ainda é senador, né? E porque ele ainda tem poder, especialmente lá na região sul, ele ainda estava vendo uma pesquisa aí que saiu ontem da Coest, que metade da população ainda aprova a Lava Jato. E 65%, isso ele atinge esse número de 40%, porque 67% da parcela está na região sul. Então, se eu levar essa discussão para o ambiente da região sul, ele vai ganhar. Se pegar estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, como foro de discussão de ações. Agora, se eu trouxer para São Paulo, se eu trouxer para o Rio, para a Bahia, tem muita gente na Bahia, tem muita gente no Nordeste, no Recife e tal, muito provavelmente a gente vai ter. Infelizmente, o direito no Brasil, na minha época, a gente sabia, a gente via a jurisprudência, a gente sabia, a gente podia estimar o resultado de um julgamento para um cliente. Hoje você não pode, hoje virou como é que eu posso dizer, virou o judiciário da loteria. Se cair em um determinado juízo, você vai perder, se cair em outro, você vai ganhar. Então não existe um respeito à jurisprudência e ao que os tribunais superiores decidem, e isso foi inaugurado justamente e foi publicizado a partir da Lava Jato. A Lava Jato é que abriu a porteira, vamos repetir o termo, para que a jurisprudência ficasse em segundo plano. Então, o que os tribunais... Então, assim foi com a prisão, a prisão antecipada, que é a prisão sem o trânsito julgado do réu, do acusado. Assim foi com flexibilização da prisão preventiva, que se alongava, tinha prisão preventiva de 1, 2 anos, é um negócio doido, né? Mas foi eles que inauguraram. Então, eu acho que abre a porteira sim, eu acho que você tem toda a razão e a perda do mandato dele abre a possibilidade dele ser mais facilmente processado. Doutor Bertoldo, aqui a Carla Vargas traz um outro nome que eu queria saber se o senhor teve alguma relação e chegou a conversar também sobre essa questão do assassinato de Marielle, Lava Jato, governo Bolsonaro, que é o Bebiano. O senhor teve alguma relação com o Bebiano? Eu não conheci o Bebiano, não tive nenhuma relação com ele. Tá. Tem aqui alguns comentários, Sovai, posso... Eu acho que tem que trazer os comentários para dar oportunidade do doutor Bertoldo responder. O João Moraes, Fórum na Veia, sempre desvelando os segredos dos golpistas. O Marcos Caseiro, nosso querido médico aqui, infecto, que toda sexta está aqui conosco, ele diz, bombástica esta entrevista. Obrigada. A Leia Arruda diz, só para constar, Bruno Bianco, ex-AGU, foi homenageado pela Marinha, Exército e Aeronáutica, recebendo respectivas medalhas. Isso porque a gente falava do bloquinho, né, do diário do general Heleno, onde ele colocaria os planos dele, do golpe, envolveria colocar a AGU para analisar se as decisões judiciais eram legais ou ilegais,
e previa até prender delegados da Polícia Federal que cumprissem decisões. A Carla Mori diz, Canal Fórum sempre nos mostrando a realidade nua e crua. Roberto, escreva o que você viveu, se puder. E aí escreva, né, um livro contando desses abusos, né? E ela traduziu o valor do superchat ali para nós. E aqui a gente, quem estaria na AGU pactuando com o golpe, sem dúvida já haveria alguém específico lá para isso. Eu falei aqui, né? Deu o nome do sujeito. E ela também, né, o Bruno Bianco. E o Faso Edson, desarmar todo mundo, inclusive a polícia. Rovai sobre aquela notícia que a gente deu aqui, de como, né, teve traficante, bandido, tendo registro de CAC, né, beneficiários de Bolsa Família comprando munição e arma, o que demonstra aí que podiam ser laranjas. A gente já está chegando aqui, né, nos finalmente. Sim, né, mas eu queria voltar à Petrobras, porque, para finalizar com isso, o doutor Bertoldo traz aqui uma informação bastante assim, importante, que em 2006, é isso, Bertoldo? Só para não me perder no tempo. O Moro já... 2006. 2008. 2007 e 2008. Quando o senhor foi preso? Eu fui preso em 2005, fiquei final de 2005 e 2006 e parte de 2007 preso. E eles negociavam em 2006 com o senhor uma delação para envolver o Zé Dirceu e que tivesse como ali, em algum momento, a Petrobras no meio da história. Foi isso? Exatamente. Especialmente 2006, o Zé Dirceu, a pessoa do... Isso, reeleição ainda do governo Lula, no segundo mandato, no primeiro mandato do Lula, né, durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula, o Moro já era um personagem. Porque a gente só lembra do Joaquim Barbosa. O que o doutor Bertoldo está trazendo aqui é o seguinte, não, já tinha o Moro investigando a Petrobras e tentando trazer o Zé Dirceu para o meio de um grande caso de corrupção que ele coordenaria a partir do Curitiba. Estou errado na síntese? De jeito nenhum, e tem um dado a mais. Ele criou condição de vir para o STF como juiz auxiliar para julgar o mensalão. Isso é um dado importante, que eu acho que foi 2007, 2008 ou 2009. Ele foi auxiliar da Carmen Lúcia, inclusive, né? Não foi da ministra Carmen, foi da... Eles enganaram a ministra Rosa Weber. Rosa Weber, tem razão. Então, esse assunto, e eu acho importante, se vocês conseguissem entrevistar esse Eurico Montenegro, saber esse perito criminal, que papel ele desempenhava na Lava Jato, ou antes da Lava Jato, na Operação Banestado, sei lá qual era. Farol da Colina ele participava, que era dos doleiros, que eu participei como advogado de alguns deles. Por que ele pedia para entregar a Petrobras e oferecia para esses doleiros benefícios de uma delação premiada caso entregasse a Petrobras? É muito sério. Atrás deles, olha, já anotou o nome, né, Dri? Eurico Montenegro. Raquel Dodge. Acho que o Santos Cruz. Vou procurar aqui por... Eu vou novamente, Rovai, eu prometo para vocês e prometo para a audiência que eu vou falar com essa deputada, se ela me permitir, se ela puder comparecer, falar, confirmar, se ela puder me trazer essas provas, eu levo até vocês, levo para a imprensa como um todo. Eu acho que toda a imprensa deveria... eles chamam de alternativa, mas é imprensa, eles chamam de alternativa, sabe-se lá por quê, né? Porque eles querem relegar vocês mas vocês têm uma audiência enorme e muito desejo de revelar a verdade, mas eu acho que a gente deveria até reunir todos os veículos para a gente apresentar em conjunto isso. Seria um feito interessante aí para a imprensa nacional, se a gente pudesse fazer algo nesse sentido. Muito bem, doutor Bertoldo, vamos continuar conversando. Quem sabe ele trazer aqui daqui a alguns dias de novo com essa história aí mais
a gente apurando tudo, vou procurar a ex-deputada que eu acho que tem relação com isso também, vou falar com ela, já orientamos a redação, vamos abrir espaço para o Carlos Bolsonaro e para essa pessoa que o senhor citou aí, que a Adriana anotou o nome, que é o Eurico Montenegro, também tem um espaço aberto aqui, e queremos Raquel falar Dodge, com ele, Raquel Dodge. Essa história vai dar muito pano para manga ainda, doutor Bertoldo. Eu acho que o senhor vai ter que voltar aqui uma hora dessa. E também, dia 1º de abril, tem o julgamento do processo de cassação do Sérgio Moro no TRE do Paraná, né? Também vamos acompanhar esse julgamento. E eu aposto minha OAB que vai ter um pedido de vistas. O senhor falou aqui. Vamos lembrar disso. Não sou vidente, não, viu? Não sou vidente. Eu aposto que vai acontecer. Muito bem. Muito obrigado, doutor Bertoldo, Dri. É isso aí. Vamos conversando, Bertoldo. Obrigada, doutor Tudo Bertoldo. De bom. Tudo de bom. Boa semana. Obrigado a todos vocês. E, Rovai, posso fazer um pedido? Claro. Que as pessoas, que a tua audiência me siga, que as pessoas me sigam no meu X, que eu voltei a escrever há pouco tempo, e o apoio dessas pessoas que me seguem me trarão mais força para poder continuar falando. Eu acho que está aqui embaixo, @rbertoldo, Bertoldo com H, né? TH. Isso. @rbertoldo com TH. Exatamente. Lá no obrigado X. A todos, obrigado pela oportunidade e espero ter contribuído de alguma forma. Muito bem, muito obrigado. Obrigada, Bertoldo. Odri, eu pensei em fazer o Fala Rovai agora, que o assunto está quente, e aí depois a gente entra com o Savazone, que já está a postos lá da Conferência Nacional de Cultura, ele, Cacau Reis, Caian, mas para a gente não quebrar o assunto, porque eu quero falar dessa questão do assassinato a Marielle. O doutor Bertoldo trouxe aqui uma informação extremamente forte, né, que leva, de novo, o Carlos Bolsonaro para a cena do crime.